Salve, salve galera, tudo bem com vocês? PV Palpites aqui falando. Venho aqui trazer os palpites para o dia 1 do 3, para esse domingão. Um domingo que está recheado de jogos, separei 12 aqui no total e todos foram bem analisados. Começando aqui com a Premiership da Escócia. Logo em sequência temos a Inglaterra Premier League, Itália Série A, Super League da Dinamarca, França Ligue 1 e finalizando com os campeonatos estaduais, o Campeonato Carioca, Cearense e para finalizar o Campeonato Paulista. Galera, logo de início inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, agradeço todo mundo que acompanha. E galera, dá essa força, não custa nada, inscreve no canal que isso me ajuda muito, beleza? Tô deixando aqui para vocês na descrição do vídeo o link do nosso Instagram, onde eu posto palpites todos os dias, gols dos principais jogos do dia, notícias de futebol, então acompanhe a gente no Instagram, certo? Postei palpites para esse sabadão, postei os gols também de alguns jogos, né, dos principais no Instagram, então segue a gente no Instagram, certo? E também entra aí no grupo grátis no WhatsApp, no Telegram, grupo aberto, gratuito para vocês, só clicar no link e entrar no grupo, ok? Tô deixando aqui para vocês também na descrição o link de uma casa física, falando assim porque fica melhor, né? Uma casa física top, eu recomendo para vocês a partir de R$2 já fazem sua fezinha, bateu o bilhete, o pagamento é imediato, então recomendo para vocês o link do grupo aí dessa casa física, tá na descrição, só clicar no link e entrar no grupo, ok? E fazer sua fezinha lá. Indo aqui agora aos resultados desse sabadão. Um sábado que eu estou gostando muito. Por quê, PV? Porque estamos indo muito bem. Separei aqui para vocês no sábado 15 palpites. Dos 15, se passou aqui 11 até o momento. Temos aqui 4 jogos que faltam ser finalizados. 2 estão ao vivo e 2 ainda vai começar, né? Que é o Campeonato Mineiro e o Campeonato Paulista. Vamos torcer para que dê certo. Esses 4 palpites que faltam começar ainda, né? Faltam ser finalizados ainda. E até o momento, 11 palpites se passaram. Dos 11, sendo logo direto, acertamos 10. Apenas um deu errado. Estamos indo muito bem, né? Muito bem mesmo. Primeiramente aqui, o jogo do Leicester, onde acertamos aqui o acima do e-mail. Bateu com 2 gols na reta final. Peguei até o gol, né? O gol tava pagando 1,61 para sair um gol na partida. Fiz a entrada ao vivo e saiu. Saiu até outro, né? Com isso acertamos aqui nosso palpite, o acima de 1,5. Logo em sequência aqui indo para o campeonato alemão, Hoffenheim, jogo acima do e-mail, não bateu, né? Único erro nesse sábado, tomara que fique assim e seja o único mesmo. Um e-mail aqui deixou a desejar. Jogo do Leverkusen, falei a vocês, vamos de um e-mail para fugir de uma possível zebra. Acertamos aqui também o acima do e-mail, bateu com gol aqui no final. Premier League aqui agora, acertamos o Liverpool, marca mais de 1,5, bateu logo no primeiro tempo, né, com 24 minutos, acertamos aqui Liverpool, marca mais de 1,5, 5-2, jogão. Acertamos aqui também Newcastle e Everton, jogo acima do 1,5, 2,5, ambos marcam, 1,5 bateu logo no primeiro tempo, mandamos muito bem. No jogo do Barcelona, acertamos aqui o Barcelona, marca mais de 1,5, bateu logo no primeiro tempo, com 2 gols do Yamal, acertamos aqui Barça para vencer, Barça marca mais de 1,5, mandamos muito bem. Galatasaray marca mais de 1,5, também acertamos, né? Acertamos aqui o Galatasaray marca mais de 1,5, acertamos o plaquê exato 3-1 para o Galatasaray e também acertamos o Osimhen para marcar, fez o último gol. No jogo aqui do Bayern, acertamos o Bayern, empate anula, deu bom, bateu até o 2,5, ambos marcam, Harry Kane marca, acertamos tudo, se eu não me engano, cravamos até o plaquê exato aqui, viu? 3-2, mandamos muito bem. No jogo aqui do City, acertamos o City, empate anula, bateu certinho, 1-0 para o City, City, empate anula, acertamos. PSV marca mais de 1,5, também acertamos, venceu por 3-1. Acertamos também o Al Nassr, marca mais de 1,5, 3-1 também, cravamos até o plaquê exato, mas é isso. 11 palpites, acertamos 10, sabadão top de jogos, de gol, bateu tudo, graças a Deus, né? Então é isso, vamos cuidar aqui, palpites agora para esse domingão. Começando aqui com a Premiership da Escócia, temos o Rangers contra o Celtic às 9 horas da manhã. Duas equipes muito boas para gols. O Rangers aqui nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2. Os 5 jogos bateu 1,5, 4 bateu 2,5. E os últimos 5 do Celtic venceu 3 e perdeu 2. 4 jogos bateu 1,5, 2,5 e ambos marcam. Os últimos 5 entre eles, 4 bateu aqui 1,5, 4 bateu ambas. Vou deixar aqui para vocês jogo acima do 1,5. Duas equipes muito boas para gols, brigando para ser campeão. Deixar aqui jogo acima do 1,5. Ambos marcam uma opção e plaquê exato, não iria arriscar. Temos agora a Inglaterra Premier League, 3 jogos aqui às 11 horas da manhã e 3 jogos bons para gols. Primeiramente o Brighton contra o Nottingham. Jogo aqui onde o Brighton nos últimos 5 jogos venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. Tiveram aqui
3 jogos batendo 1,5. O Nottingham perdeu 3, venceu 1 e também empatou 1. Tiveram 3 jogos também batendo 1,5. E os últimos 5 entre eles tiveram aqui 3 jogos batendo 1,5. Vou deixar aqui para você jogo acima do 1,5, ok? Mais de 1,5 gols na partida. E placa exato, 2-1 para o Brighton. Indo agora de Fulham contra o Tottenham, jogo muito bom para gols também. E galera, os últimos 5 jogos aqui do Fulham, venceu 2 e perdeu 3. Os 5 jogos bateu 1,5 e 5 bateu 2,5. Os últimos 5 do Tottenham, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Os 5 bateu 1,5, 3 bateu 2,5. Os últimos 5 entre eles, todos bateu 1,5. Quando se enfrentam, pelo menos 2 gols sai. Vou deixar aqui para você jogo acima do 1,5. Tô muito confiante aqui no ambos marcam e placa exato, não iria arriscar. Temos agora Manchester United contra o Crystal Palace também no mesmo horário, duas equipes também muito boas para gols, né? E tô falando a vocês, é melhor em gols do que ir no favorito e ele decepcionar. Então é isso. O Manchester United nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. Teve aqui os 5 jogos ele marcando gol, 4 batendo 1,5. Os últimos 5 do Crystal Palace, venceu 3, perdeu, empatou 1. Tiveram 3 jogos batendo 1,5, marcou gol aqui nas 5 partidas. Vou deixar aqui para você jogo acima do 1,5, já que nos últimos 5 entre eles, 3 bateu 1,5, vou deixar aqui jogo acima do 1,5. E plaquei exato, galera, eu vou deixar aqui uma possível zebra, viu? Vou deixar um 2-1 para o Crystal Palace. Creio que o Crystal Palace pode aprontar aqui, pode pintar uma zebrinha, certo? Então é isso. Indo agora para a Itália Série A, temos aqui Sassuolo e Atalanta às 11 horas da manhã. Jogo onde eu creio que vai ser aberto, bom para gols. Os últimos 5 jogos aqui da Sassuolo, venceu 4 e perdeu 1. Os 5 jogos serão gols, 4 bateu acima de 2,5. E a Atalanta venceu 4 e também perdeu 1. Os 5 jogos bateu 1,5. Os últimos 5 entre eles tiveram aqui 4 batendo 1,5. Vou deixar aqui jogo acima do 1,5. São duas equipes muito boas para gols. Deixar aqui jogo acima do 1,5. Tô bem confiante aqui no ambas equipes marcam. E placa exato, vou deixar aqui um 2-1 para a Atalanta. Indo aqui agora para a Superliga da Dinamarca, temos o Copenhague contra o Randers, jogo aqui às 13 horas, duas equipes muito boas para gols também, né? Como vocês podem ver, selecionei mais jogos para gols, né? Estou mais confiante em gols nesse domingo, tomara que corresponda, certo? Copenhague nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Os 5 jogos bateu 1,5, os 5 bateu 2,5. E os últimos 5 do Randers, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Tiveram aqui 3 jogos batendo 1,5. Os últimos 5 entre eles tiveram 4 batendo 1,5. Vou deixar aqui jogo acima do 1,5. Copenhague, equipe muito boa para gols, né? Já marcou 34, tomou 32. Time do Randers fez 20, tomou 26. Vamos aqui de jogo acima do 1,5. 2,5 é uma boa opção. E placa exato, 3-1 para o Copenhague. Indo agora de Viborg contra o Nordsjælland, mais duas equipes muito boas para gols. Viborg nos últimos 5, 3 bateu 2,5. O Nordsjælland nos últimos 5, 4 bateu 1,5, 2,5, ambos marcam. Quando se enfrentam, chove gol. Tiveram aqui, ó, 3 jogos batendo 2,5, 4 batendo 1,5. Na classificação, Nordsjælland já marcou 36 gols, tomou 37. O time do Viborg fez 35, tomou 34. Um ótimo jogo aqui para bater 1,5. Vou deixar aqui 1,5, porém o 2,5 e o ambas são ótimas opções, certo? E placa exato, não iria arriscar. Temos agora a Inglaterra Premier League, Arsenal contra o Chelsea, jogo aqui às 13h30, 1h30 da tarde. E galera, Arsenal vem pra cima com Victor Gyökeres, Saka, Trossard, né? O Chelsea com Pedro Neto, Palmer, Enzo Fernandes, João Pedro. Vou deixar aqui pra vocês um Arsenal empate anula, é o líder, jogando em casa é o segundo melhor mandante, vai pra cima, Chelsea é o quarto melhor visitante. E nos últimos 5, o Arsenal venceu aqui 3 e empatou 2. Vamos aqui de Arsenal empate anula, caso empate anula. E placa exato, vou deixar aqui um 2-1 para o Arsenal. Temos aqui agora em sequência a França Ligue 1, Marselha contra o Lyon, né, às 16h45. Jogo bom para gols, na minha opinião, né? Os últimos 5 jogos aqui do Marselha, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Os 5 jogos bateu 1,5, 4 bateu 2,5. E os últimos 5 aqui do Lyon, venceu 4 e perdeu 1. Tiveram aqui 3 jogos batendo 1,5, marcou gol nas 5 partidas. Os últimos 5 entre eles, 3 bateu aqui 2,5. Vou deixar aqui jogo acima do 1,5, certo? Mais de 1,5 gols na partida. Ambos marcam uma boa opção, duas equipes que estão brigando na parte de cima. E placa exato, vou deixar aqui um 2-2. Temos aqui agora para finalizar os campeonatos estaduais. Primeiro estadual é o Carioca Fluminense e Vasco, às 18 horas. Jogo decisivo, jogo de volta. E eu creio, galera, que no jogo de volta o Vasco, tendo que sair, vai tomar. Vou deixar aqui para vocês um Fluminense marca. Fluminense nos últimos 5 jogos marcou gol nos 5. Marcou gol aqui no Palmeiras, no Vasco, no Bangu, Botafogo, Maricá, certo? Deixar aqui para vocês Fluminense marca. Nos últimos 5 jogos entre eles, o Fluminense venceu aqui 3 e perdeu 2. Creio que um golzinho aqui em casa vai fazer. Fluminense marca. E placa exato, vou deixar aqui um 2-1 para o Fluminense. Temos agora o Campeonato Cearense,
Fortaleza e Ceará é um clássico quando se enfrentam é duro, é pegado, é truncado, muito faltoso, às 18 horas. Vou deixar aqui um palpite under, creio que vai ser um jogo truncado de poucos gols, certo? Menos de 1.5 gols no primeiro tempo, os últimos 5 jogos aqui entre eles. Os 5 foi abaixo de 2,5. Menos de 2,5 também é uma ótima opção. Creio que não vai sair 3 gols aqui na partida, certo? Deixar aqui o menos de 1.5 gols no primeiro tempo. E placa exato, vou deixar aqui 1-0 para a equipe do Fortaleza. E agora finalizando, né, com o Campeonato Paulista, temos aqui Palmeiras e São Paulo, jogo aqui às 20h30, 8h30 da noite. Jogo bom para o Palmeiras que joga em casa, né? Que vem com força máxima, com Flaco Lopes, Vitor Roque, Maurício, Alan, Andreas Pereira, o Marlon Freitas. É o Palmeiras bom jogando em casa. Porém, o São Paulo numa fase muito boa, vem de 5 vitórias consecutivas, vencendo todo mundo. E vai ser um jogo muito pegado, pau a pau. Pode até ir para os pênaltis, né? Porém, eu vou deixar aqui para vocês um Palmeiras ou empate, porque vai jogar em casa, tem a torcida, né? Vai para cima, tá? Vem bem confiante. Palmeiras ou empate, os últimos 5 jogos aqui entre eles, o Palmeiras venceu 4, empatou 1 jogando em casa. Com isso eu vou deixar um Palmeiras ou empate. E placa exato, vou deixar aqui para vocês 2-1 para o Palmeiras. Falando aqui agora de jogador para marcar, vou deixar apenas 2. O primeiro marcador vem aqui do Aston, onde eu vou deixar aqui o Victor Gyökeres para marcar. Ótima opção, camisa 14 do Aston, Victor Gyökeres para marcar, ok? E a segunda opção para finalizar é do Palmeiras. Vou deixar aqui o Flaco Lopes. Ele já meteu o gol no São Paulo, né? Vem jogando bem. Flaco Lopes do Palmeiras para marcar, ótima opção. Galera, agora vamos de bilhete pronto, né? Separei 3 bilhetes aqui para repassar para vocês. O primeiro bilhete é uma duplinha, né? Tô até achando aqui pênalti pro PSG, um pênalti que ajudou demais. Pênalti no doer. Mas é isso, vamos agora de bilhete pronto. Primeiramente uma duplinha de odd 1.71. Celtic e Rangers, jogo acima de 1,5, ok? Celtic e Rangers, jogo acima de 1,5. Junto com o jogo do Ceará e Fortaleza, menos de 2.5 gols na partida, ok? Fortaleza e Ceará, menos de 2.5 gols. E Celtic e Rangers, jogo acima do 1,5, duplinha de odd 1.71, top. Segundo bilhete, mais uma duplinha, odd 1.71. Palmeiras classifica, ok? Palmeiras classifica, junto com Fulham e Tottenham, jogo acima de 1,5, ok? Duplinha muito boa, odd 1.71. E para finalizar, uma tripla de odd 1.76, uma tripla de odd 1.76 de Manchester United, jogo acima de 1,5. Copenhague, jogo acima de 1,5. E finalizando com Arsenal, empate e anula, tripla muito boa também, ok? Galera, então é isso, né? 12 palpites, 2 marcadores, 3 bilhetes, vão pra cima, né? Sabadão tá muito bom, tá dando certo aqui nos palpites, tomara que continue assim, né? O PSG bateu o pênalti agora, o Doué acabou de perder o pênalti, né? Impressionante, tomara que consiga fazer o gol aí em breve, mas é isso. Tá dando bom aqui os palpites do sábado, torcer para que dê também os palpites do domingo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, agradeço todo mundo que acompanha, dê essa moral aí, certo? E falando aqui a vocês também, né? Quase que eu esqueço. Falei aqui da possível zebra no Crystal Palace, né? O Crystal Palace aqui com um time arrumado, né? Pode surpreender aqui o Manchester United, né? Que é um time que vem jogando bem do nada pipoca. Então é só de 5 aqui, fica meio estranha, né? Mas é isso. Vou deixar como zebra aqui o Crystal Palace para vencer. É uma boa, pode perder, pode ganhar, é futebol, pode acontecer tudo, pode até tomar uma goleada, né? Mas é isso. Vamos para cima, agradeço todo mundo que acompanha. Tamo junto, valeu e fui!